A paz, meus amados, que prazer estar contigo e agradeço a tua presença no nosso canal e que o Senhor Jesus esteja abençoando a tua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa ficar por dentro de todos os estudos que a gente faz, para que você possa receber todas as palavras que são ministradas neste canal. Quando eu mudei aqui para Palhoça para plantar a igreja juntamente com a minha esposa, eu queria uma sala numa avenida e fui para aquela avenida procurando uma sala e encontrei uma salinha por R$650. Estamos falando de 13 anos atrás. E quando íamos fechar o negócio, o dono perguntou para que seria. Eu falei que era para uma igreja. Aí ele falou que não alugava para a igreja porque não queria queimar o ponto. E eu saí dali triste, saí dali humilhado e pensando que talvez eu devesse ir para alguma rua mais escondida, um lugar que não fosse tão visível, porque o propósito do meu coração, aquilo que eu tinha desejado era na avenida, para que todas as pessoas pudessem ver a igreja, aquele local de culto. E saí dali desanimado, mas no mesmo dia eu encontrei uma outra sala que era muito maior, no mínimo 5, 6 vezes maior do que aquela que eu tinha visto, e com uma plaquinha dizendo aluga-se. Aluguei essa salinha por R$1.000 e além de ser uma sala bem maior, tinha também estacionamento, que é muito importante para uma igreja. Olha só que interessante, muitas vezes quando nós não alcançamos algo que havíamos projetado, pensamos que tudo está perdido. Mas a verdade é que você só perde, você só não alcança quando você deixa de crer naquilo que Deus colocou no teu coração. O propósito, o teu sonho. Então, quando algo não dá certo, a gente precisa ter em mente que nós que servimos a Deus, é porque Ele tem algo muito, mas muito melhor para nós, mesmo que a sua mente não compreenda, não entenda, ou mesmo que o seu homem interior não aceite, Deus já decretou algo muito melhor para você. Quando eu passo ainda hoje em frente da salinha que iríamos alugar, aquela salinha era do tamanho da minha cozinha hoje. E o camarada não quis alugar porque era para uma igreja. E aquilo foi como um balde de água fria sobre nós, porque nós já estávamos agindo por fé para alugar aquela salinha. Mas Deus tinha algo muito melhor mesmo, incomparável. Então eu digo para você no dia de hoje, que se há um projeto no teu coração, se há um sonho e quem sabe parece que as circunstâncias estão contrárias, se você serve a Deus, lembre-se, Deus tem algo melhor para você. Lucas capítulo 17 e o versículo 16 ao 18 diz assim: E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Eu quero focar com você hoje nessa pergunta do Senhor Jesus: onde estão os 9? Mesmo que um voltou para agradecer, Jesus sabia o que havia saído da sua boca, ele sabia o que ele tinha projetado para aqueles leprosos. Da sua boca saiu cura para os 10. Por isso o Senhor questiona: aonde estão os 9?
Então, mesmo que algo não esteja saindo como você planejou, como você projetou, mantenha a sua fé naquilo que o Senhor propôs em seu coração. Não aceite nada menos do que aquilo que Deus propôs para você, aquilo que você projetou, aquilo que você sonhou. Muitas vezes nós queremos parar no caminho, na metade. Não, aqui tá bom, já alcancei isso. Não, vai até o alvo, vai até aonde Deus projetou para você. Se for preciso, mude o jeito de fazer, mude o lugar, mas esteja certo do propósito para o qual foste chamado. O Senhor Jesus, Ele não aceitou, Ele não permitiu que ficasse dessa maneira. Ele pergunta, onde estão os 9? Porque Ele não veio para curar um. Se tinha 10, Ele curou os 10. Então por que só um foi curado? Na verdade, todos foram, mas só um era grato. Mas o Senhor quis deixar uma mensagem para nós nesta pergunta. Quando você tem um projeto, quando você tem um sonho, não se limite a parar no meio do caminho, por causa das circunstâncias. Continua crendo até concluir a obra, a missão para a qual você foi chamado. A palavra do Senhor diz em Tiago, capítulo 5, e o versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Quando lemos ou ouvimos dos heróis da fé, nos enchemos de coragem e espírito de ousadia que vem do Espírito Santo. Porém, diante das circunstâncias contrárias, o nosso eu interior é tentado a recuar. Muitas vezes o nosso eu interior fica abalado e passa a atuar contra quem nós queremos ser. Nós mesmos passamos a atuar contra quem Deus nos criou para ser, porque passamos a olhar as circunstâncias. E a mente que opera na razão do homem caído, que é a nossa mente, a razão humana, ela quer nos manter no estado em que estamos e envia dardos malignos à nossa alma, ao nosso interior, dizendo que não vai dar certo, que vai fracassar, que não vai funcionar. E os teus olhos veem o que está acontecendo e o teu ser se enche de temor. A tua alma fica atemorizada, porque a nossa mente, ela opera em conformidade às circunstâncias. Porém, se nós orarmos, isso muda. Como que funciona os dardos na nossa mente? Muitas vezes vem aquele pensamento, eu não sou de família rica, ou quando você muda de cidade, você diz, eu não sou dessa cidade, eu não tenho ninguém aqui. Outro vem o dardo dizendo, eu não tenho estudos, eu não tenho capacitação. Outros têm um dardo maligno na mente, dizendo, eu tenho dificuldade para aprender. E não é verdade, todos nós temos a capacidade de aprender. Porém, às vezes na escola, ou na faculdade, ou na nossa vida, ou na empresa onde trabalhamos, tivemos um mau professor. Uma pessoa que ou não sabia ensinar, ou não queria nos ensinar. E fez isso de maneira errada. E aí causou um trauma e fica esse pensamento, eu tenho dificuldade para aprender. Eu afirmo que ninguém tem dificuldade para aprender. O que tem é um trauma, teve um mau professor. Então você pode aprender o que você quiser. Algumas pessoas, quando vêm para a casa do Senhor e vem a prosperidade daqueles que servem a Deus, dizem, mas eu não nasci num lar evangélico. São setas malignas na mente dessa pessoa. Porque não importa se você nasceu ou não num lar evangélico. A partir do momento que você aceitou a Cristo como teu Salvador,
vai começar uma transformação de mente, uma transformação da maneira como você vê o mundo, porque Deus diz que Ele nos colocou para ser abençoado nessa terra, para avançar. Deus criou o homem com um bom propósito, querendo o bem para o ser humano. Outros têm uma seta na sua mente, dizendo: eu já tentei de tudo e deu tudo errado. Quem sabe o que você tentou, você não tinha a prática, você não sabia, mas você deve tentar outra vez, começar de novo. Não pare no meio do caminho, não desista do teu projeto porque você fracassou 1, 2, 3, 5, não importa quantas vezes você tenha fracassado, você pode se levantar e começar de novo. Cada fracasso teu você pode compreender como um aprendizado. As coisas que você fez que deram errada, você já sabe que não deve fazer daquela maneira. Agora você fará de outra maneira. Eu lembro do testemunho, da história de Thomas Edison, que ele tentou por 1000 vezes a fabricação da lâmpada que nós usamos hoje, do foco. E aquele metalzinho fininho que fica ali dando como um curto-circuito que gera luz, isso ali toda vez se rompia, todas as vezes se rompia. E ele não desanimou por mais de 1000 vezes, até que ele conseguiu criar a lâmpada. E todos nós hoje somos beneficiados por isso, mas ele foi tremendamente abençoado por isso. Eu tive a oportunidade de estar na casa dele, que hoje é um museu, lá em Fort Myers, na Flórida. Um homem que não desanimou, que não desistiu diante das circunstâncias. E a pergunta para você hoje é: quantas vezes deu errado o que você se propôs a fazer? 10 vezes? 15? 20? Lembre-se que Thomas Edison errou mais de 1000 vezes. E ele disse, quando foi questionado, ele falou: eu não errei mais, eu aprendi 1000 vezes do jeito que não se deve fazer. Então, proponha isso dentro de você, no teu coração, ser um vencedor. Alguém diz assim: eu comecei meu negócio e me endividei. Não é porque você se endividou uma vez que você precisa se endividar a segunda. Agora você vai, quem sabe, mais devagar, mais consciente, mas o teu negócio tem que sair à frente. Outras pessoas dizem assim: eu não nasci para empreender, e preferem se sujeitar a serem empregados, funcionários numa empresa onde o teu talento, onde o dom que Deus te deu nunca será posto à prova. E aí se acomodam com um salário pequeno, com uma vida pequena, sem liberdade, porque não usa o talento que Deus te deu. Quem sabe você não nasceu para empreender, mas uma coisa eu tenho certeza: todo ser humano nasceu para produzir riquezas. E quando você está trabalhando para alguém, você está produzindo riqueza para aquela pessoa. É claro que aquela pessoa também tem retorno para você. O que você precisa entender é que aonde você está te dando oportunidade de crescimento, de avançar, de prosperar, de ter uma vida boa, de ter a tua liberdade, ou o talento que você tem não está sendo usado. Não estou dizendo para você sair da onde você está, mas que você coloque também em prática o talento, o dom que Deus te deu, porque isso vai produzir riqueza para você e para as pessoas que estão à tua volta. Elias, a palavra diz que ele orou e o Senhor operou, mas ele poderia ter dito: eu sou homem sujeito às paixões, como é que eu vou orar? E esse é um pensamento de muitas pessoas: eu sou pecador, eu sou errado, como que eu vou orar agora? Meu querido, a oração é exatamente para quem precisa de socorro e de ajuda. Pouco importa quem você é. Se você orar, as coisas vão acontecer na tua vida com a bênção de Deus. A palavra diz que ele era sujeito
sujeito às mesmas paixões. O que seriam as mesmas paixões? É todo tipo de tentação que nós acabamos de ver. Não sou dessa cidade, sou pobre, não sou de família rica, eu não nasci para empreender, eu me endividei. Ele tinha as mesmas dúvidas e desânimos, porque esse é o estado natural do ser humano que está preso à mentalidade racional. E a mentalidade racional, ela atua dentro das circunstâncias visíveis. A tua mente natural, ela vai atuar sempre dentro daquilo que você está vendo, daquilo que você está percebendo com os teus sentidos naturais. E não pelo conhecimento revelado de Deus. Porque o conhecimento revelado de Deus, ele não atua diante daquilo que você está vendo ou simplesmente naquilo que você está vendo. Ele atua no conhecimento revelado, porque Deus, ele conhece o futuro, Deus, ele percebe o que está à nossa volta, também no que é invisível. E Deus, ele te leva a realizar grandes feitos diante de circunstâncias adversas, porque você não estará mais agindo por vista, mas estarás agindo por fé. O homem com a mente renovada em Cristo Jesus atua como o homem antes da queda, antes da terra ter sido amaldiçoada, aonde tudo era possível. Presta atenção, antes de Adão e Eva caírem, de terem pecado contra Deus, tudo era possível. O que eles quisessem era possível. E o homem que é renovado em Cristo Jesus, que tem a sua mente renovada e não tomou a forma deste mundo, que deixa de agir e de caminhar e de projetar a sua vida em cima da razão humana, mas passa a projetar a sua vida na revelação que recebe de Deus, não existe mais nada impossível. Grandes feitos acontecerão na tua vida. Diante da miséria do povo, da desgraça, falta de recurso que o povo de Israel estava vivendo, eles estavam cegos espiritualmente, confusos e escravos, e eles eram escravos de um sistema que os mantinha aprisionados. Dentro desse povo estava também a família de Elias. A família de Elias também estava inserida, porque Elias não era um homem só, tinha pai, tinha mãe, parentes. Essas pessoas estavam também sofrendo. Mas dentro dessa circunstância tão contrária de miséria, escravidão, tanto física como espiritual e emocional, eu vejo um Elias que decidiu orar mesmo assim. Então, quando nós olhamos para Elias, nós vemos Elias orando, vemos Elias tomando atitude, nós vemos Elias enfrentando o problema de frente e decretando o seu futuro e o futuro do seu povo. E mais do que isso, eu vejo um Elias disposto a pagar o preço pela mudança. Se você quer algo melhor para a tua vida, oração, atitude, enfrentar o problema de frente, não fugir dele e decretar o futuro, estabelecer uma meta para o teu futuro. O que vai acontecer? Elias, ele diz, vamos decidir hoje, se Deus é Baal ou se o Senhor, se Baal é Deus ou se o Senhor é Deus. Decretar hoje, vamos tomar essa decisão hoje. E você precisa tomar essa decisão na sua vida. Se quem comanda a tua vida são as circunstâncias, ou se quem comanda a tua vida é o Deus Todo-Poderoso. Elias, ele toma essa atitude quando ele diz para Acabe, para aquele rei mau, que não choveria sobre a terra. Ele estava disposto a pagar o preço, porque se não chovesse sobre a terra, haveria seca e ele pagaria o preço. E ele realmente pagou o preço juntamente com o seu povo. Mas a mão do Senhor
veio sobre eles, porque tomaram uma atitude. Você está disposto a tomar uma atitude? Está disposto a orar, a enfrentar o problema e a buscar uma direção para o seu futuro? Pensa isso. Ou pretende ficar do jeito que está? Todos nós esperamos uma virada na nossa vida. Porém, a virada não acontece em nossa vida porque não queremos arriscar perder as migalhas diárias que recebemos. Eu vou repetir isso para você. Não acontece uma virada na nossa vida de sair da miséria para a abundância porque não estamos dispostos a arriscar essas migalhas que nós temos diariamente. É necessário arriscar. É necessário dizer não, deixa as migalhas de lado e vão para frente. Eu vou usar um exemplo aqui que não é tão bom, porque fala do maná, e o maná era maravilhoso. O maná que descia no deserto para aquele povo. Porém, quando o Senhor dá ordem para eles cruzarem o Jordão, o Rio Jordão, quando eles cruzam e pisam a terra prometida, cessou o maná. Então, quem sabe você esteja sendo sustentado pelo maná. Mas o Senhor não espera que você fique sendo sustentado pelo maná. Ele espera que você plante, que você colha, que você prospere, que você produza riquezas. Quando nós olhamos para Elias, ele estava lá no ribeiro, comendo pão, carne que o corvo trazia e bebendo água do ribeiro. Mas não era esse o plano de Deus para a vida dele, era um período. Você está vivendo de migalhas? Vivendo de cestas básicas? Vivendo de ajuda? Vivendo de socorro de alguém? Até quando você vai ficar nisso? Até quando você vai permanecer dessa maneira, vivendo de migalhas? Ou um pouquinho melhor, ganhando um salário muito pequeno, mas não pensa em estudar, em fazer um curso, em se profissionalizar, para avançar, para crescer, para produzir riqueza para você, para a tua família e para o reino de Deus. Algumas pessoas dizem assim: eu sou pobre, eu não tenho estudo, eu não tive oportunidade, sou de família pobre, eu não sei fazer nada, eu preciso ajuda, eu preciso de uma mão amiga. E eu encontro inúmeras pessoas assim todas as semanas, para não dizer todos os dias. Toda semana tem alguém pedindo cesta básica. E quando você sai nas ruas, todos os dias você vai encontrar um pedinte pedindo algo para você. E quem sabe você não chega nesse extremo, mas está na dependência de um patrão que mal e mal consegue te pagar um salarinho pequeno. E esse teu patrão, ele não está errado. Ele consegue pagar o que ele consegue para você. Mas você se sujeitar a isso e se esquecer dos talentos que Deus te deu, da capacidade mental que você tem para aprender, para se formar, para conquistar, para avançar, aí não é a vontade de Deus isso para a tua vida. Veja só o que diz Marcos, capítulo 10, e o versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A capa do cego o identificava como um inválido. Não era a condição dos seus olhos que o impediam de prosperar, mas sim a capa. Por quê? Porque um cego não podia mendigar se não tivesse uma autorização do governo. E aquela capa que ele vestia representava que ele foi autorizado pelo governo a pedir esmolas. E eu vou fazer uma pergunta para você. Você não estaria se autorizando a uma vida medíocre?
estaria? Eu já vi pessoas sendo curadas por Jesus, pessoas que chegaram na nossa igreja com as suas muletas. Na hora da oração receberam a cura, andaram, caminharam, mas no final pegaram a muleta de volta e falaram: por favor, não poste esse vídeo, porque eu recebo uma pensão, eu sou encostado e eu não quero perder essa pensão. Sabe o que é isso? É uma pessoa se autorizando a uma vida medíocre, uma vida de miséria. E eu fui visitar uma pessoa assim, sua casa é miséria, colchão que ele dorme é um lixo, pobreza extrema, mas ele não quis largar as suas muletas mesmo quando Jesus o curou. Ele preferiu viver uma vida medíocre, de miséria, para não perder uma pensão. E está cheio de gente que se diz crente dessa maneira, que querem receber um dinheirinho do governo, que assinam um termo de pobreza, de miséria para receber um salarinho do governo, uma pequena ajuda. Quando você assina um termo de miséria, você está dizendo: eu sou miserável, eu não confio no que Deus me deu. E o que Deus te deu? A tua capacidade, o teu dom, o teu talento. E aí você olha para aquele que prosperou, para aquele que tem a sua casa boa, aquele que tem o seu carro bom, aquele que faz as suas viagens de passeio, e você diz: ai, olha como ele é normal, igualzinho você, só que ele está fazendo uso dos talentos e dos dons que Deus deu para ele. Ele está exercitando os seus dons, como diz a palavra. Aquele homem que recebeu 5 talentos, trabalhou e multiplicou e teve 10. Mas aquele que recebeu 1 talento escondeu. Não é você, espero que não seja você, a pessoa que está escondendo o talento e se escondendo debaixo de uma capa de tadinho de mim, eu sou pobre, eu sou miserável. Falar para ti, as tuas dificuldades e as tuas limitações não te impedem de nada, mas você vestir a capa das desculpas, então terás o direito de ser um miserável pedinte. Quando você veste a tua capinha, eu não sou de família rica, eu não tive oportunidade, você está vestindo uma capa de desculpas. E essas capas vão te autorizar a ser um pedinte. Vão te dar autoridade para você dizer: me ajuda, me socorre. Ai, os meus pais não me ajudaram, eu isso, eu aquilo. Quando você faz isso, você veste a tua capa. Mas você não vai conseguir nada além do que uma ajuda pequena, do que migalhas para a tua vida. Mas quando você fizer como este homem cego, arrancar a capa de cima de você e ir ter com Jesus e dizer: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero prosperar, eu quero trabalhar com as minhas mãos, eu quero produzir riqueza com os dons que Deus me deu, então a tua vida será mudada. Eu te convido a assistir esse vídeo que eu vou colocar agora aqui em seguida para você, do menino Miguel. Esse menino tem 3 anos. Assista esse vídeo e depois coloca nos comentários o que você pensa a respeito disso. E também vou deixar uma canção no final com o cantor Cleiton. Ouça esse louvor e aí você responde o que você pensa disso tudo. Foi um prazer, uma alegria estar contigo. Se essa palavra tocou o teu coração, comenta, compartilha. Se você discorda, comenta também, não tem problema. E mande essa mensagem para os teus amigos. Mande essa mensagem para alguém que precisa ouvir uma palavra assim, alguém que está com uma capa e não percebe que é escravo de um sistema e que pode ser liberto em Jesus Cristo. Te convido mais uma vez, dá um aleluia, dá um amém aí, porque você ajuda o nosso canal. Se inscreva, compartilhe e fica na paz do Senhor Jesus.
Eu te convido agora a ver uma reportagem que é uma lição de vida. Você vai conhecer o pequeno Miguel. Aos 3 anos, o garotinho cego prova que é possível superar qualquer desafio. Miguel, que é cego desde que nasceu, usa as mãos para entender o mundo à sua volta. É ele quem aparece nesse vídeo, um sucesso na internet. Miguel, de 3 anos, precisa atravessar o quintal com piso irregular para chegar até a casa da avó. Aproveita e pede à vovó lá a panela. Com cuidado, apalpando as paredes, ele consegue subir a escada e chegar até a casa, no piso superior. Ninguém tirou. Você vai levar para a mamãe? Cuidado, você tá de costas. A mãe segue gravando o filho com um telefone celular sem interferir. O menino consegue chegar em casa e cumprir a tarefa. Traz para a mãe e coloca aqui na cozinha, em cima da mesa. Quando recebi a notícia que ele não enxergava, eu fiquei muito chocada, porque eu não esperava. Então, eu orei a Deus e ele me disse como criar. Então, eu tenho feito da forma que ele me ensinou a fazer. Ela diz que colocou o material na internet com a esperança de conhecer outros pais e mães que têm filhos cegos, mas conseguiu muito mais. Uma campanha nas redes sociais já arrecadou mais de R$13 mil para fazer uma reforma na casa e no quintal. As obras já começaram. A ajuda dos internautas é para adaptar a casa às necessidades do menino. Como toda criança, o que ele quer mesmo é brincar com tranquilidade. Por que o Miguel é seu? É meu amigo. O Miguel é lindo. E para a senhora, o que ele é? O que significa esse menino? Para mim, ele é tudo. Ele é minha alegria. Você vai levar para a mamãe? Cuidado, você tá de costas.